Nos últimos dias, eu fiquei pensando como a gente podia reunir essa comunidade e desenhar junto. E eu acho que finalmente cheguei a uma solução interessante. Hoje, eu vim aqui convidar vocês a participar de um desafio de desenho comigo. Desenhar usando dados. Pois é, seja no tradicional ou no digital, pega seu material de desenho e bora desenhar junto. E aí, de boa? Aqui é o Mink e hoje eu venho com um super convite aí, um desafio pra galera do canal que curte desenhar junto enquanto assiste os vídeos. Eu recebo várias marcações de vocês lá no Instagram e eu fico muito feliz falando que eu inspirei vocês a desenhar, que naquele dia vocês estavam desenhando porque tinham visto um vídeo meu. E pô, é muito maneiro, vocês são demais. Mas é isso, se a gente fala que é parceiro de desenho, a gente tem que desenhar junto. Então esse é o convite. E para isso eu criei essas 3 tabelinhas aqui pra gente desenhar uma criaturinha da floresta. Pô, não tem outra temática, né? A temática do canal é essa e criaturinhas são sempre bons ali, os bons e velhos pokémons da vida. Não precisa ser um pokémon, obviamente, né? Pode ser qualquer criatura. Mas é comum nos RPGs a gente ter tabelas de encontros aleatórios, né? Ou tabelas de monstros aleatórios, enfim, pra aleatorizar a nossa gameplay, né? Então os dados são super presentes aí, são ícones do RPG e eu adoro esse elemento de aleatoriedade. Eu pensei, pô, bora botar isso dentro dos nossos desenhos e deixar todo mundo rolar dado e ver o que cai pra cada um. Acho que vai ser super legal a gente se marcar no Instagram, né? Vocês deixarem lá o que vocês desenharam, qual que foi o resultado que caiu, deixar aqui nos comentários também e a gente desenhar junto. A ideia é que não precisa ser um desenho super finalizado, é mais pra gente gerar alternativas e é um exercício legal pra, sabe, aquela semana que tu não conseguiu desenhar nada, pô, deixa eu rolar os dados aqui, ver o que sai e fazer aquele rascunho. Então, a ideia é essa. Pegar o papel, caneta, ligar a mesa digitalizadora aí, deixar o vídeo rolando e a gente desenhar junto. É o que eu quero fazer aqui hoje. Mas bora lá olhar um pouquinho mais de perto essas tabelinhas. Eu tô aqui no PureRef, né? Colei aqui só pra gente dar uma olhadinha. Mas eu separei palavras-chave bem abrangentes para todo mundo interpretar da forma que quiser. Então, se sair as mesmas 3 palavras para 2 pessoas, elas vão ter abordagens completamente diferentes. E é isso que eu acho super legal dessa pegada. Então, a gente vai desenhar criaturas da floresta e aí tem uma sequenciazinha na tabela. Mas se você quiser, você pode só pegar uma das tabelas, não tem problema. Ah, pô, não gostei tanto da tabela de criatura, do shape, eu vou pegar a tabela de personalidade. Então, tranquilo, rola só um D6 e pega um dos resultados e desenha. Mas aqui eu vou desenhar as 3, porque elas têm uma certa ordenzinha, até numerei elas aqui, que é uma criatura grande, pequena, leve, pesada, enfim. Isso vai definir muito qual que é o shape, né? Qual que é o formato dessa criatura, a proporção, coisa do tipo, termos físicos. De personalidade, calma, sombria, protetora, selvagem, animada e sábia. Então é uma personalidade dela na forma de agir, forma de se comportar. E com forte ligação a flores, galhos, musgo, folhas, fungos, frutas, enfim, aspectos visuais e do ambiente que ela vive. Então vai ser legal porque são 3 conjuntinhos que eu vejo que são fundamentais para criar personagens, né? Como é que eles são de formato, físico, como é que eles são de personalidade e atitude e onde que eles vivem, né? Essas 3 características dá para criar várias criaturinhas aí e pode virar uma dinâmica super legal. Mas é isso, galera, chega de enrolação, tô aqui com meus dadinhos, esse barulhinho é muito satisfatório, é por isso que eu vou rolar dados físicos, eles já ambientaram aí vários videozinhos nossos no cenário, né, então vocês já viram por aí, mas peguei aqui os 3D6 e tô louco pra descobrir qual que vai ser a criaturinha que eu vou rolar. Mas quem não tiver dado físico, não se preocupa, é só colocar dados na busca do Google aí no navegador, que tem lá os dados virtuais, então tem vários, até no celular também tem aplicativos, então é super tranquilo de conseguir rolar no PC, sabe? Não precisa ter os dados físicos. Vou rolar aqui só porque, pô, rolar dedinho físico é outra experiência, né? Mas bora ver como é que vai ser minha criaturinha. Tá, bora na ordem, aqui não vai fazer diferença. 4, 3 e 3, bora ver o que saiu. Então é uma criatura pesada, 3, protetora e com forte ligação a musgo. Tá? Pesada, protetora com ligação a musgo. Mas beleza, beleza. Gostei dos 3 elementos que saíram. Acho que eu tô jogando seguro aqui. Mas é isso. Bora ver como é que vai ser no desenho. Pô, agora sim, aqui dentro do Krita a gente pode começar a desenhar a nossa criaturinha da floresta. A gente tirou 4, 3 e 3, então é uma criatura pesada, protetora e com forte ligação a musgo, né? Beleza, 4, 3, 3. Pô,
É isso. Bora ver o que vai sair disso, não faço a mínima. Eu vou tentar realmente aqui desenhar enquanto a gente troca uma ideia. Então, também nunca fiz isso, não sei se eu vou conseguir me concentrar nas duas coisas. Tenho que cuidar pro vídeo não ficar chato de assistir também. Mas eu quero compartilhar um pouquinho do processo criativo e a gente rabiscar junto. Eu vou tirar aqui 15, 20 minutinhos no máximo pra gente fazer nossos primeiros sketches. E aí em outro vídeo a gente finaliza. Mas acho que vai ser um momento legal da gente conversar e desenhar junto. Bom, quando eu olho para essas primeiras 3 palavrinhas juntas, eu já penso em shapes mais quadradões, né? Não vai ser nada voltado a movimento, porque justamente pesada e protetora ali não volta tanto a isso, né? Então eu pensei em algo nessa pegada ou nessa pegada, né? Coisas mais circulares, mais meio piramidais quadradas, né? Ou bem quadradona mesmo. Então acho que em termos de shape é algo que eu iria pra esse caminho. E aí, óbvio, musgo tem essa pegada assim, né? De ter essa quedinha. Eu desenho bastante na barba do Mink e em outras coisinhas assim. A barba e o cabelo do Mink são musguinhos, então eu acabo desenhando bastante nesses 3 formatos. A primeira coisa que eu penso é isso. Então, como ela é pesada, né? E protetora, eu já pensei em algo mais gordinho, né? Então, alguma criatura que seja tem um shape mais gordinho na barriga ou grande, né? Ou alguma coisa gigante. Acho que também é uma. Protetora. Dá pra fazer uma espécie de guardião. Então, um guardião da floresta, alguma coisa assim. Ou uma coisa mais amigável, né? Também acho que é uma. Eita. Amigável. Eu acho que é uma boa enfim, do aspecto de proteger, de abraçar, né? Então, acho que é uma coisa desse tipo. Abraçar. Agora eu vou deixar aqui registrado já. E aí, musgo é musgo, né? Então, acho que é tranquilo. Bom, eu vou tirar um tempinho agora só pra olhar no Pinterest rapidinho algumas referências pra abastecer a cabeça com alguma coisa. Então, pra gente já sair, já tem umas ideias meio que de formatos e de coisa pra ir atrás. Então, na verdade, até vou fazer isso. Eu vou rabiscar aqui um pouco das ideias e depois a gente vai atrás de referências pra polir. Eu acho que é uma boa. Porque o que eu pensei era algum aspecto de golem. Acho que é uma das primeiras coisas que vem olhando pra essas 3 formas aqui. É aquele clássico golem da floresta, sabe? Acho que é uma boa. Ou alguma coisa mais molengona, sabe? Tipo um conjunto de uma gosma de golem, um cubo gelatinoso de musgo, desculpa. Um cubo gelatinoso de musgo, uma massa de musgo. Então também pode ser uma boa. Alguma coisa que fosse meio que disforme assim. Pode ser uma boa. Aí a famosa mãozinha na barriga daqueles serzinhos que não querem mal com ninguém. Então, esse shapezinho que vem aqui pra dentro. Daria pra fazer alguma coisa. Musgo geralmente é mais velhão, né? Então, musgo precisa de tempo pra acumular. Então, geralmente vai ser velhão. Daria pra pôr um bigodinho, tipo a gente tem no Mink, né? Um bigodinho. Ficou tipo o Grimer, né? Do Pokémon. Acho que tem um Pokémon que é nessa pegada. E aí vem com essas camadinhas. Alguma coisa nesse sentido. E aí, quem sabe podia estar protegendo algo, sei lá. Então essa mãozinha podia estar vindo até um pouquinho mais para proteger alguma outra criaturinha. Daria pra pôr assim. E aí aqui uma florzinha que geralmente é delicada. Uma gosma, uma geleca de musgo, sabe? Tipo uma coisa que é feita completamente de musgo. E uma criaturinha que seja nessa pegada, um bigodinho, tal. Uma criaturinha que poderia ser parceira do Minkey. Beleza, essa é uma. Que mais? Ah, o golem clássico, né? Então, como eu falei, tipo um protetor, alguma coisa nessa linha aqui. Tivesse um golem, aí tem o peitoral do bichão, e aí umas mãozonas que viesse pra frente. Então, alguma coisa que tivesse protegendo mesmo assim, tipo, abraçando algo, protegendo algo, não sei. Alguma coisa assim. Outra mãozona aqui assim. Aqui pode ter até mais pedra, né? E aí, aqui. E aí, as perninhas lá no fundo. Aí pode ser o gigambito, não tem problema. O importante é ter essa mãozona na frente. Pra quem sabe proteger, cuidar, fazer alguma coisa do tipo. E aí, aqui também.
pedra e dá pra vir com a coberturinha de musgo, a capa de musgo. Aqui também, vir com esse rosto fechado de musgo. E aí talvez só a boca aqui. Pode ser, pode funcionar. Então alguma coisa nesse sentido. Que dá até pra ficar uma perninha um pouco maior, né? Pra não ficar tão gambitinho. Cara, rascunho bem rápido mesmo, só pra gente esvaziar a cabeça. Eu acho que essas 3 opções aqui são uma boa. E alguma criaturinha viva também, algum serzinho vivo pra valer, né? Então, não sei que tipo de animal ir. Tinha passado na minha cabeça uma espécie de urso, pra vir nesse shape aqui assim, sabe? E aí, uma orelhinha aqui talvez. Alguma espécie clássica assim de urso, que ele tivesse uma camada de musgo por cima, às vezes até a orelha meio caída assim. A orelha dele ser feita de musgo. A boca tipo um Snorlax, como se fosse um Totoro, né? Então podia ser assim também. Uma criaturinha nessa pegada. E aí vem com o famoso pezinho pra cá. Shapezinho bem Totoro da vida mesmo. Meu amigo Totoro. Não transmite tanta ideia de proteção, né? Mas o pesado e o musgo estão aqui. Só não tem tanta ideia de proteção. Mas fica uma criaturinha fofinha. E depois dá pra vir adicionando detalhe e um storytellingzinho, né? Que é a parte que eu mais gosto. Essa parte inicial aqui é mais pra definir formato e pra qual caminho vamos, né? Acho que é uma boa. E esse é o legal das palavras-chave, né? A gente poder brincar de vários jeitos diferentes. Mas de criaturinha eu também tinha pensado. Aí na proteção talvez seja mais. Eu comecei a explicar e me empolguei desenhando o urso, né? Mas talvez uma tartaruga seja mais o canal. Pra ir pra esse shape circular que a gente desenhou ali. Eu acho que uma tartarugona ia ser braba. Alguma coisa que a gente fizesse assim. Assim. Eu nunca... Parando pra pensar agora, eu acho que eu nunca desenhei uma tartaruga. Eu acho. Não lembro. Então, vou fazer aqui no susto. Bem no clichêzão. Depois a gente pega umas refs. Mas alguma coisa assim, talvez? Sabe, que viesse os musgos pra cá assim. O casco coberto. E aí... a cabeça nem tiraria tanto do corpo. Daria pra deixar lá dentro. Não tem problema. Ia fazer alguma coisa tipo assim. E o pé até podia ser pequenininho. Pra ficar nessa ideia da tartarugona. Que não se move tanto, né? A ideia do pesado ali. É um negócio que é o tirar movimento, né? Coisas pesadas não se deslocam tanto. Então, acho que tirar movimento da tartaruga faz sentido. E aqui dá pra botar mais alguma coisinha. Bom, eu acho que eu iria pra um desses caminhos aqui. Ou uma massa de uma gosma. Um golem. Um urso. Ou animal, né? Animal. Bom, eu iria pra um desses 3 caminhos. Mas, antes de eu definir, deixa até eu pegar algumas referências, dar uma olhada no Pinterest só pra abastecer minha cabeça. E aí, a gente já volta pra meio que finalizar os caminhos que a gente vai. Porque eu quero deixar aqui 3 opçõezinhas de caminhos pra gente seguir pra nossa criaturinha da floresta. Olha só, então são essas referências que eu peguei aqui gastando tempinho no Pinterest. Eu tive que cuidar porque facilmente ia pra uma ideia de fungo. Então eu peguei aqui mais em aspecto de textura, pra talvez usar alguma coisa mais folhosa assim, que pode ajudar. Gostei dessa ideia de começar numa corzinha e ir esverdeando, achei legal. Aqui também peguei pra deixar umas texturas que pode servir pra alguma coisa, de placas assim, sabe? Gostei dessa ideia. Mas musgo clássico é mais esses 3 aqui, né? Essas 4. Que são aqueles musgos que fazem cobertura mesmo, né? Então eu acho que combina mais. Isso daqui talvez se encaixe mais numa ideia de cogumelo, não sei. E aqui embaixo eu peguei algumas artes, né, de artistas que eu não vou saber definir o nome aqui, porque, né, arte de Pinterest. Mas eu basicamente tirei print, colei aqui no PDF. Mas eu gostei dessa ideia de esfiapado, sabe, de artes esfiapadonas, assim.
Achei legal. Essas duas aqui tem essa pegada, né? Meio solta, meio fiapo de musgo. Achei bem maneiro, mais sombrias assim. Aqui, como eu falei, Golem da Floresta é um tropo bem clássico, né? Então, amontoados de pedras, movidos por árvore, sabe? Então é bem clássico. Mas eu gostei dessa figurinha aqui, que tem aquela ideia da florzinha ali que a gente colocou num ponto, de uma criaturinha, né? Que aqui ele só botou uma flor, mas eu acho que dá pra transformar numa criaturinha legal. Tem duas criaturas na arte, pode ser uma boa. E aqui tem também algumas ideias, ele botou umas suculentas em cima. Eu achei legal esse visual daqui do topo do golem, sabe? Aqui eu peguei principalmente pelos shapes das pedras, sabe? Então achei muito legal essa combinação de pedra, que sai desse formatinho redondinho, tal, humanoide, e vai pra um caminho mais monstruoso. Eu gosto. E essas últimas aqui, pô, maneiras demais, porque daí eu fui pra pegar a referência pra nossa tartaruga, né? Eu gostei, eu adoro essa referência do God of War. É real, muito maneira mesmo. Desse visual do rosto meio velhona, assim, eu achei. Ó, cara, nossa, irado demais. E aqui tem a cobertura por musgo, né? E aqui também umas criaturas mais bizarras. Eu vi algumas parecidas com Torterra do Pokémon, né? Mas essa daqui eu gostei do formato meio triangular. Eu acho que não fica com a característica protetora que a gente quer, mas eu peguei mais pela distribuição das patas e como tinham várias tartarugas, esses concept arts assim ajudam, né? Então, eu acho que é isso. Bora voltar pra nossa ilustra e já seguir meio que pros 3 caminhos ali pra gente escolher. Beleza, agora sim, como a gente tem os 3 caminhozinhos e já temos algumas referências, bora começar a rabiscar alguma coisa um pouquinho mais sólida, um pouquinho mais rumo versão final, assim, de conceito, sabe? Então, primeiro, essa gosma. Eu acho que a ideia dela tá boa, né? Dessa criatura que protege. Eu acho que talvez só tenha que deixar um pouco mais em cima, sabe? Tipo, alguma coisa que venha assim. Né? Tem que cuidar pra não ficar muito com o shape da tartaruga. Mas eu queria alguma coisa que ficasse mais em cima da outra criaturinha, sabe? Então, ter aqui a criaturinha no meio. Eu acho que essa ideia da pedrinha com uma flor, na real, dá pra ir pra uma pegada meio Pikmin, sabe? Tipo, alguma criaturinha assim. E aí ela tem umas folhinhas aqui em cima. Sabe? Eu acho que pode ficar legal. E aqui, aí a gosmona por trás, protegendo. Eu acho que pode ser uma boa. Aí, real, só teria que definir esse corpo dela, como é que funcionaria, né? Eu acho que... gostei dessa ideia aqui, assim, de talvez já vir com um bigode grandão aqui em cima. E aí, o olho caído aqui. Eu gosto desse caminho, só que fica sem o corpo, né? Isso que é o difícil. Talvez já ao puxar aqui pro lado já seja o suficiente. Bom, eu acho que assim pode ser uma boa. Já gostei mais do que aquele ali que tá muito em cima. Aqui é um mais velhão. Só não tá tão amigável, né? Esse bigodinho, pra passar a expressão, fica um pouquinho mais difícil. Talvez botar um bigodinho um pouquinho mais levantado pode ser uma boa. E aí o olhinho também, assim, pode ser legal. E aí a gente vem com alguma paradinha nesse sentido. Quem sabe colocar que é um filhote, né? Isso daqui pode ser uma versãozinha inicial dessa criatura. Então, pode ser uma espécie de mini gosminha, sabe? Enfim, dá pra pensar em alguma coisa, porque daí eu pensei em, pra deixar interessante, trazer alguma coisa aqui em cima também, né? Pra não ficar só lá embaixo, só musgo puro. Trabalhar alguma coisa que lembrasse uma suculenta, talvez, ou alguma planta. Então, um bulbasauro da vida, né? Fazer um Venusaur. Mas sabe, misturando alguma outra textura que não ficasse só o musgo pelo musgo, sabe? Então, eu acho que pode ser uma boa por esse caminho. Apesar que ficou meio pontiagudo, né? Não sei se eu gostei, não. Aqui eu quero representar o mais amigável possível. Então,
o pontiagudo aqui não me agregou. Talvez alguma coisa que caia mesmo. Pode ser uma boa. Mas daí fica muito cabelinho, né? Não sei. Pensar em alguma coisinha. Talvez uma grande flor aqui. Fazer essa brincadeira do musgo com flor. Pode ser uma boa. E a criaturinha também ter essa florzinha aqui em cima. E eu acho que nesse conceito ficaria algo assim, sabe? Eu gosto. Gosto dessa criatura mais velha, de musgo, que é tipo uma massa de gosma grandona, tipo um muck da vida, com um filhotinho protegendo uma outra criaturinha. E o Golem. O Golem, eu talvez tenha mudado um pouquinho de ideia, porque eu fiquei pensando, pô, tem que ter uma coisinha que seja com a carinha de RPG, né? E nenhuma deles encaixa tanto. Então talvez o Golem eu iria pra um caminho mais de guardião mesmo, sabe? Tipo um guardião da floresta. Tem aquele musgo que a gente pegou de referência. O Pinterest me deu como musgo, mas eu ainda acho que é mais pra um fungo, né? Mas ainda assim dá pra gente usar pra fazer um conceito de escudo, sabe? Tipo com aquelas espirais ali acho que é orelha de pau aquele fungo, né? Alguma coisa assim. Mas enfim, alguma ideia de escudo assim. E aí aquele clássico guardião que protege algo, sabe? Que ele tá a sentinela de uma vila, alguma coisa assim. Eu acho que pode ser uma boa. Talvez eu até faria sem pé, sabe? Tipo, só uma estátua mesmo que foi feita pra ficar naquele lugar. Se move de alguma forma mágica, não sei. Mas alguma coisa assim. O rosto, cara. O rosto eu ainda não tô feliz. Tem aquele bichão que eu mostrei que tinha um rosto meio quadrado, né? Eu não queria que fosse mais redondinho. Tipo, sei lá, 3 pedras empilhadas assim fica legal? Não sei. Bom, eu vou fazer um rosto. Depois, a hora de botar a historinha por trás, o porquê das coisas. Aí elas vão tomando forma. Mas por enquanto eu vou botar assim. Porque daí dá pra vir com o musgo caindo na frente do rosto também. Eu faço um rascunho super sujo, né, galera? Então foi mal aí quem estiver ficando com agonia. Mas aqui o rabiscão é real só pra definir formato. E esse rosto aqui, será que eu boto uma outra face por baixo? Tipo, alguma coisa assim. Daí pode ter até uma outra camada de pedra. Tipo um nariz. Não sei. Pode funcionar. Eu acho que vale meter um chifre também aqui. Ou pra um chifre de cervo. Talvez. Eu vou tentar fazer um outro aqui, mais aproximado. E vamos ver o que sai. Fazer 2 chifres igual. Sem copiar, recortar e colar. É difícil. Mas acho que deu boa. Só pra ter uma ideia. Algo assim. Temos algo, não gostei muito desse rosto, mas temos algo aqui. Deixa eu tentar limpar um pouco pra não ficar tão sujo. Esse nariz também não ficou tão legal. Esse shape do rosto ainda não encaixou. Eu vou tentar bolar alguma coisa aqui. E eu acho que pra fazer uma coisinha diferente, daria pra gente pirar em um braço aqui, segurando uma espécie de lanterna. Foi uma ideia que veio. Parecer real sentinela e não ter zero agressão direta, sabe? Tipo, ele não apresenta uma ameaça direta pra ninguém, porque o cara carrega, tipo, sei lá, uma luminária, sabe? Um poste. Tipo o Jax do LoLzinho, né? Botar assim. Seria legal se fosse de pedra também, né? Mas pode ser de um galho. Assim. E aí vem pra cá assim. Acho que é meio que isso, né? Também tô tentando puxar de cabeça aqui uma lanterna. Eu acho que seria algo nessa linha. E aí a gente botar talvez uma lanterna circular. Vai. Lembra uma lanterna, né? Acho que é de boas. Dá pra deixar alguma coisa assim. E aí a criatura é uma guardiãzona. Dá pra botar uns musgos correndo aqui também do chifre. Então eu acho que acaba ficando mais interessante do que esse golem genérico aqui de cima.
Então, uma criatura que tem esse escudão em espiral. E aí, esse galho com uma lanterna na ponta. E talvez essa lanterna possa vir pra uma lanterna tradicional, bem o do Jax mesmo, pro bicho ter alguma coisa pra bater, né? Ou ele bate tipo uma massa, né? Também pode ser. Mas como o rolê dele é proteger, eu pensei em ter esse lance do iluminar e o escudão pra proteger a galera da vila ou do lugar que ele vive. Aí daria até pra botar algum tipo de cristal, de gema aqui por baixo, que desse a entender que ele é controlado por ela, sei lá. Alguma coisa que alguém fez esse golem pra proteger o local, sabe? Então pode ser algo assim. E aí real faria ele sem pé, sabe? Só pra ficar uma coisa bem diferente. Ele tipo uma estatuazona que talvez ela se arrasta, sabe? Alguma coisa assim. Dá pra botar umas runas depois, né? Algumas coisas escritas aqui. Como se ele fosse real feito por alguém. E as runas brilhando, sabe? Então ele se move de algum jeito mágico. E é isso. Beleza. Acho que melhoramos esses dois. Aqui eu já dei o spoilerzinho, né? Que eu acho que eu vou pra tartaruga já. Que é o que eu tava pensando mesmo. Esse daqui ficou muito genérico demais, né? Então eu acho que a tartaruga... ela até já tá legal nesse formato dela. Eu não desgostei, não. Mas eu vou tentar refazer o sketch aqui de algum jeito um pouquinho diferente. Agora que eu tenho aquelas referências, né? Então, deixa eu tentar fazer o sketch um pouquinho numa outra pegada. Mas eu queria que o casco fosse bem redondinho, sabe? Eu queria que o casco fosse bem redondo. E aí, o encaixe da cabeça, geralmente nas imagens que eu peguei, elas estão assim, né? Vem bem pra frente. E aí, descem lá pra trás e faz isso daqui. É meio que isso. Então eu não tava tão errado. A cabeça, eu não sei se eu mantenho assim nesse formatinho. Tá, eu vou fazer assim, só pra descer o musgo. Eu também acho que aqui dá pra meter algumas coisas de planta. Então ela ter, tipo, não fazer igual o Torterra do Pokémon, mas ela ter algumas plantas, tipo, em cima, sabe? Que no meio do musgo nasceu coisas. Eu acho isso legal, para dizer que também que ela é uma criatura hostil com o ambiente. Ela se integrou. E aí o rosto, eu gostei desse rosto redondão, sabe? Tipo um rosto tipo uma pedra. Mas eu também gostei da referência do God of War, que ela tem tipo um rosto meio assim, sabe? Tipo meio papudo. Eu gostei da ideia. E aí o olhinho até pode vir aqui assim. Aqui assim. Aí parece muito triste, né? Será que eu faço assim triste? Eu faço assim igual eu fiz antes. Só deixo a boca igual de um velhinho assim. Pra dizer que passou tempo e tem esse lance do musgo, né? E algo envelhecido. Eu acho que pode ser uma boa. Então, vou jogar só um pouquinho mais pra cá. Assim. Tá, eu gosto dessa ideia. Aqui pode ter alguma outra coisinha de musgo na cabeça também. E aí a gente encaixar alguma coisa aqui de pata. Que eu gostei da pata do ladinho do corpo também. Só talvez ser um pouquinho maior. E aí a outra parte de trás pode estar um pouquinho mais assim. Até para desenhar um pouco melhor esse shape da tartaruga. Tá, algo assim é legal também. Eu acho que pode ser uma boa. Talvez eu tenha gostado mais da de cima do que dessa de baixo. Com essa cara mais de véia pra baixo. Deixa eu tentar descer um pouco assim. A tartaruga parece ter faltado algo de diferente pra deixar ela mais única, mais estranhinha, sabe? Aí o que eu botaria na tartaruga pra ela ser estranha e diferente? Porque ela é protetora por ter o casco, ela é grande, pesada e tem musgo, tá? Bom, por enquanto eu vou deixar assim. Depois eu penso alguma coisinha de história pra pôr nela, porque até então o que tem mais história é esse daqui. Esse que tem mais elemento, né? O Golem é o que tem o elemento mais de história sendo contada. Esse daqui também tem,
mas eu acho real que tem que dar uma trabalhadinha nele. E a gente dá uma apagadinha aqui, talvez. Eu gosto da florzinha saindo assim pra fora, sabe? Acho que pode ser legal de desenhar. E a criaturinha ser uma gosminha assim, menorzinha. E aqui, talvez o que esteja me incomodando seja esses pés. E esse negócio da cabeça também. Não sei se eu coloco galhos, que depois ficar meio pontiagudo também, eu não queria. Ou aqueles fiapos, né? Deixa eu olhar de novo as referências aqui. Parece que faltou coisa junto dessa planta aqui, sabe? Mas, de acordo com o que eu tirei aí de criatura pesada, protetora e com forte ligação a musgo, ficou interessante os caminhos. Eu acho que do que veio de primeira ideia na cabeça se manteve pra cá. Então tem coisas próximas, acho que tá num caminho legal. E eu acho que agora o grande lance é a gente abrir uma votação. Eu vou deixar aqui anotado o A, B e C. Que daí essa ideia do animal, do golem ou da gosma, né? E eu queria muito que vocês interagissem aí, que vocês votassem. Então pode deixar aí nos comentários e eu vou abrir também uma votação lá na aba postagens. Então é só você ir no perfil mesmo do canal e acessar lá a aba post, que vão ter lá as postagens. Eu faço postagem direto lá, a gente troca uma ideia. Então tem uma galera que acompanha. Aproveita para se inscrever, deixar o like, né, e comentar, porque isso ajuda demais aqui. E eu queria muito que nessa Ilustra a gente desenhasse junto e vocês votassem para qual caminho ir e qual finalizar. Que daí eu quero trazer um outro vídeo aqui da gente batendo um papo sobre esse projeto e finalizando essas artes. E aí a mais votada, né, que eu mais receber votações, eu compartilho com vocês e a gente define. Então, se quiser saber, ficar por dentro das votações e dos bastidores, dá uma olhada lá no Insta, eu vou postar tudo por lá. Mas a ideia é que vocês votem se vocês curtiram mais a B ou C. Eu vou finalizar esse desenho num outro vídeo e eu quero muito que vocês me mandem seus desenhos, porque eu quero trazer no próximo vídeo. Então, se vocês quiserem participar, né, quiserem desenhar junto, desenhem e me mandem lá no Insta. Pode me marcar num arroba nos stories ou numa postagem, faz a marcação lá do Minktent que eu vou ver, ou me manda no direct, que daí eu consigo pegar também a arte, tirar algumas prints e trazer pra cá. Seria muito legal ter a companhia de vocês e compartilhar o desenho de vocês aqui, o perfil, no canal. Então, acho que é uma troca legal da gente fazer, que eu traga a minha arte finalizada e trago alguns desenhos de vocês. Não precisa ser finalizado, galera, pode ser só um rascunho. Ideias que vocês tiveram, quais foram as 3 palavras-chave que vocês tiraram e quais que foram os rascunhos que vocês fizeram, como vocês interpretaram isso. Eu acho que vai ser super legal da gente ter essa troca. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse desafio, dessa brincadeira. Pra mim foi ótimo, eu tava muito afim de testar isso e tô louco pra descobrir como é que vai ser a versão de vocês aí. Fechou? Tamo juntasso e a gente se vê na próxima. Valeu!